Estamos falando aqui da dinâmica de campo da Expo Café Online. Meu nome é Vânia Aparecida da Silva, eu sou pesquisadora da EPAMIG, na área de Fisiologia Vegetal. Hoje eu convidei a pesquisadora Margarete, da área de Agrometeorologia, para nós falarmos sobre o nosso projeto, que tem o objetivo de desenvolver tecnologias para o monitoramento das lavouras cafeeiras com relação à condição hídrica. Nessa palestra, nessa apresentação, nós vamos focar nesse monitoramento relacionado ao satélite. Para esse trabalho, nós fizemos um monitoramento do potencial hídrico ao nível de campo nas plantas de café e também monitoramos dados obtidos a partir do satélite. Então, nós vamos ter duas abordagens nessa apresentação. No primeiro momento, eu vou falar sobre as plantas e no segundo momento, a Margarete vai abordar o nível de satélite. Esse projeto ele tem o objetivo final de desenvolver um aplicativo para monitoramento em tempo real das condições hídricas dos cafeeiros. Então, para a gente começar, ao nível de planta, eu vou focar em dois aspectos, né, que é a questão da luz e a questão da água em relação ao cafeeiro. Com relação à luz, a energia solar ela é incidida sobre as folhas do cafeeiro e ela pode ser transmitida, refletida e absorvida. A reflexão e a transmissão ela ocorre principalmente na faixa do verde, do visível e também na região infravermelho. E a absorção ela ocorre principalmente nas faixas de comprimento de onda do azul e do vermelho. Essa energia que é absorvida pelas plantas, ela é utilizada, então, no processo da fotossíntese. A fotossíntese é o processo que ocorre a conversão da água e do CO2 em oxigênio e carboidratos. Esses carboidratos, eles são usados para crescimento e desenvolvimento das plantas e, consequentemente, para a produção dos grãos. Em condições de disponibilidade hídrica adequada, a maior parte da energia que é absorvida, ela é utilizada nesse processo. Mas também ocorre uma perda dessa energia, normalmente na forma de calor e na forma de fluorescência. Esse cenário eu estou mostrando numa condição hídrica adequada. Uma condição hídrica adequada para o cafeiro é aquela que atende aí a uns 800 a 1.200 milímetros por ciclo, que é a demanda do café. Mas essa demanda, ela varia de acordo com a região e também de acordo com a fase de desenvolvimento. De acordo com a região, por quê? Porque cada região tem uma demanda evapotranspiratória diferente, que depende da temperatura, da umidade relativa e da precipitação também que ocorre no local. Se eu mudar o cenário para uma condição em que há uma menor disponibilidade hídrica, essa absorção e essa reflexão, ela é alterada. E como que isso ocorre? Há uma redução da energia, então, que é transmitida e refletida, principalmente na faixa do infravermelho, e aquela energia que é absorvida, ela é menos utilizada no processo fotossintético. E qual que é a consequência disso? Menor produção de carboidratos. Com isso, o cafeeiro desenvolve menos e produz menos, numa condição de disponibilidade hídrica que não é adequada. Mas se essa energia, então, é menos utilizada na fotossíntese, o cafeeiro tem que dissipar essa energia de alguma forma. E como que ele faz isso? Ele aumenta a dissipação na forma de calor e também aumenta a dissipação na forma de fluorescência. Então, ou seja, há uma perda de energia que deveria ser utilizada para fotossíntese nesses processos. E com isso, há uma alteração também na reflectância foliar do cafeeiro numa condição de déficit hídrico. E como que a gente mede essa condição hídrica nas plantas no campo? Nós utilizamos a bomba de Schollander. Nessa técnica, nós coletamos as folhas,
Colocamos essas folhas dentro de uma câmara, que é então pressurizada por um gás nitrogênio, até o momento em que ocorre o molhamento do pecíolo da folha. Essa pressão que foi gasta para fazer essa pressurização, ela é anotada e corresponde, então, ao potencial hídrico foliar. Essa técnica ela é bastante sensível para a análise de potencial hídrico em condições de campo, mas ela é bastante difícil de ser realizada em larga escala. Primeiro que você tem que carregar nitrogênio gasoso para o campo, né? Isso é perigoso. E também porque não dá para realizar muitas análises no mesmo dia. Então, há uma limitação bastante significativa com relação a isso, com relação a esse monitoramento em larga escala. E como que isso, o que isso mostra, né? Quais os valores, isso em termos de valores, o que isso representa? Eu trouxe aqui dados de variação de potencial hídrico que nós acompanhamos em Santo Antônio do Amparo. Nós temos aqui o potencial hídrico nesse eixo que varia de 0 a menos 7, sendo que quanto mais negativo, menos hidratadas estão as plantas. Essas bolinhas vermelhas correspondem aos dados de potencial hídrico. As barrinhas azuis, elas correspondem aos valores de precipitação. Na região de Santo Antônio do Amparo, aqui no sul de Minas, a precipitação é bem distribuída ao longo do ano, sendo que ocorre um período de seca aí de aproximadamente 3 meses, que vai de junho a agosto. E como é que foram esses valores que a gente mediu? Em 2014, principalmente em 2014, quando ocorreu uma precipitação menor, nós tivemos uma queda mais significativa no potencial hídrico para aproximadamente 2,4 megapascal, que é a unidade de pressão. E nos outros anos, esse potencial hídrico ficou em torno de menos 1. Então, esse é caracterizado como um déficit hídrico bastante moderado para o café, o que é favorecido aqui na região, porque o período que ocorre menor precipitação também ocorre queda nas temperaturas, então isso favorece aí a manutenção do potencial hídrico. Um outro cenário a gente verifica na região de Diamantina, que a gente também fez monitoramento do potencial hídrico, e nessa região, como que a precipitação ocorre? Ela é bastante escassa na época seca e também o período de seca ele é mais prolongado. E a precipitação ela é bastante regular e bastante concentrada na época do verão. E por isso que potenciais hídricos bastante negativos são verificados lá, na época de seca. Nós chegamos a medir em torno de menos 6,6 megapascal, o que corresponde a um déficit hídrico bastante severo para o café. Nos outros anos também, 2014 foi menos pronunciado, em torno de menos 3, 2016 em torno de menos 5. Então, essa queda no potencial hídrico ocorre de maneira bastante significativa numa região em que o período seco é mais prolongado e a precipitação é irregular. E isso na planta, né? Como que a gente vê uma planta com potencial hídrico de menos 6 megapascal? As plantas de café, elas ficam com esse aspecto, desfolhadas ou com folhas bastante amareladas, porque degrada as clorofilas e aumenta a produção de carotenoides e antocianinas, que são pigmentos que refletem aí a coloração entre amarelo, laranja, uma coloração variável. E aqui uma foto do potencial de uma planta de café com potencial hídrico mais alto, menos 0,5 MPa, sendo que nesse potencial hídrico as plantas encontram-se hidratadas, com o enfolhamento demonstrando uma cor bastante verde, o que indica que as clorofilas aí estão sendo sintetizadas adequadamente. Considerando, então, que o potencial hídrico é uma medida precisa da condição hídrica, mas que é difícil de medir em larga escala, e que os padrões de reflectância foliar eles podem mudar com o potencial hídrico, e ainda que o satélite pode medir essa reflectância foliar, surgiu a ideia do nosso projeto, de fazer modelos associando o potencial hídrico com os dados obtidos a partir do satélite.
E então, a partir de agora, eu vou passar a palavra para a Margarete, que vai nos responder. Foi possível estabelecer esses modelos? Foi possível detectar o potencial hídrico a partir do satélite, Margarete? Então, como falou a Vânia, né, o objetivo do trabalho era exatamente esse, de tentar relacionar, né, a reflectância que o satélite estava captando com as condições hídricas de campo. E o satélite, ele, na verdade, ele capta vários comprimentos de onda, o azul, o verde, o vermelho, infravermelho próximo, infravermelho distante. E, inclusive, a gente, trabalhando com satélite, a gente também associa essas reflectâncias na forma de índices de vegetação, e o mais conhecido é o NDVI, que o agricultor já conhece, já ouviu falar do NDVI, que é uma relação entre a reflectância no infravermelho próximo e o comprimento de onda vermelho. E o que a gente sabe é que existe uma relação, então entre essas reflectâncias e as condições hídricas dos cafeeiros, e é isso que a gente foi vasculhar, né? Pode passar o próximo slide, Vânia? Então, no nosso trabalho, existem várias informações de satélite, e nós escolhemos, então, trabalhar com dois satélites, né? Que o satélite Terra-Aqua, que é um satélite que tem uma resolução espacial, o tamanho do pixel de 250 por 250 metros, e a vantagem de trabalhar com ele é que ele é um satélite diário, a gente tem informações diárias, capta informações diárias. E também trabalhamos com, mais aprofundar, fazendo as relações de campo com o satélite Landsat, que esse já não é diário, é um satélite que capta a radiação eletromagnética, a reflectância, a cada 16 dias. Mais a resolução espacial dele já é de 30 por 30 metros, então um pixel de 30 por 30 metros com maior detalhe para o monitoramento. Então, nós trabalhamos com escolhemos esses dois satélites. E pode passar o próximo, por favor? E aqui agora, fazendo uma análise do satélite Terra-Aqua, né? No caso aqui o satélite Terra, que tem um pixel de 250 por 250 metros, como eu disse, que ele é diário, e fazendo aqui uma análise do índice de vegetação, NDVI, que é esse dado pontilhado, que, na verdade, o que ele significa? É um valor médio desse pixel que a gente tem aqui na região de Santo Antônio do Amparo. Nós temos esse retângulo em azul, né, indicado aqui na figura, e a cada 15 dias foi calculado o NDVI, e esses valores estão representados nessa linha pontilhada. Essas barras em azul representam a quantidade de chuva no período entre janeiro de 2013 e dezembro de 2016. A gente pode observar que o NDVI varia no tempo. Quando é período de chuva, ele é mais alto, ficando próximo de 0,9, e quando é um período de seca, ele vai baixando lentamente. E o que nós observamos nesse trabalho? Quando é período de déficit hídrico, o café fica com o NDVI abaixo de 0,7. Mas essa correlação não foi muito alta em termos numéricos, né? Então, nós partimos para o trabalho com imagens Landsat, que tem um pixel menor, né? E temos aqui, fizemos então o quê? Relacionamos as imagens Landsat com as condições, com os dados de campo coletados, né, de potencial hídrico. E aí sim encontramos bons modelos, o melhor deles correspondia a 82% de acerto na estimativa do potencial hídrico, utilizando então imagens do satélite Landsat com um pixel de 30 metros. Para ilustrar, nós colocamos aqui na área de Santo Antônio do Amparo também, né? A área de campo é uma dessas áreas de café aqui, então esses mapas representam área de café,
em diferentes datas. A primeira aqui, que a gente pode observar, dia 15 de outubro de 2014, que foi exatamente o período de maior seca, né, depois daquele evento climático de estresse. Então, o que nós temos, então? Nós temos a estimativa do potencial hídrico para a data do dia 15 de outubro de 2014, e nós temos aqui a espacialização dessa estimativa, em que, em vermelho, nós temos aqui potenciais hídricos mais baixos, e em azul, potenciais hídricos com melhor qualidade de água, né? Condição hídrica da vegetação. Temos outros mapas, que é o de janeiro, que a gente já observa aqui, que tem as áreas de café já estão mais com a condição hídrica melhor, então em azul, mas ainda áreas em janeiro de 2015, áreas com potencial hídrico ainda menor que o esperado, né, que seria abaixo de 0,5 megapascal. E ainda vemos aqui junho de 2015, que já é um período de seca, mas parece que não teve tanto problema com condições hídricas. Agosto de 2015, já outras áreas também com problema das condições hídricas do cafeeiro. Então, o importante aqui é, principalmente, mostrar que a gente tem uma estimativa do potencial hídrico em diferentes épocas, e essa estimativa não em uma única propriedade, como a gente estava trabalhando na coleta de dados, mas para uma região cafeeira. E então, o que possibilita isso? A gente poder escolher formas de manejo, planejar talvez uma irrigação, baseado nessas estimativas das condições hídricas desses cafeeiros a partir de imagens de satélite. A aplicação disso seria o quê? Vocês terem condições de ter acesso a um aplicativo, né, que ele geraria essa estimativa, né, em tempo real. E essa é uma aplicação da nossa pesquisa, né? Para exemplificar, a gente colocou, né, Evane? Pode passar? O exemplo de um aplicativo que ele On Soil, ele exatamente, a gente marca uma área de café, por exemplo, e consegue observar, esse aplicativo nos dá o NDVI daquela área. Mas esse aplicativo que nós queremos desenvolver, que é um pouco mais complexo, ele já não daria o NDVI, ele daria já a estimativa do potencial hídrico para as áreas de café, para então a gente ter esse monitoramento ou planejamento da cafeicultura em relação às condições hídricas. Pode passar o próximo. Os modelos desenvolvidos, eles estão disponíveis nessa publicação, no PLAS-ONE, né, que nós temos vários modelos, né, que foram descritos nessa publicação de março de 2020. E se alguém quiser se aprofundar mais nos modelos, começar a aplicar, está à disposição, cooperativas, né, esse artigo está disponível na internet. E alguma dúvida, nós estamos à disposição aqui. Não sei se a Vânia gostaria de falar mais alguma coisa em relação ao trabalho. Bom, quero agradecer você, Margarete, pela parceria. Eu acredito que a gente está no caminho de desenvolver uma tecnologia que vai ser bastante útil, né, para esse monitoramento das condições hídricas e também para uso nas pesquisas na área de melhoramento, onde a gente precisa de fazer uma fenotipagem em larga escala. Então, eu quero agradecer a parceria, agradecer também a todos pela atenção e dizer que a gente está à disposição na EPAMIG para qualquer dúvida, curiosidade sobre o trabalho. Obrigada. Gostaria de agradecer também. Obrigada pelo convite.